Bom dia, igreja, paz do Senhor a todos, amém? Te convido a se colocar em pé, está abrindo sua Bíblia. Vai se preparando aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo 31. Esse mês de junho é um mês de renovo, é um mês de restauração, é também um mês de Pentecoste. Eu creio que Deus ele tem falado poderosamente em nossos corações e não será diferente hoje. O Senhor sempre ele faz algo novo no nosso meio. Amém? Ele diz na sua palavra: eis que faço novo todas as coisas. Então que nós possamos tomar posse dessa palavra. Pela infinita misericórdia eu me coloco diante dele como um servo, que cada vez mais eu possa diminuir para que ele venha crescer aqui neste lugar nas nossas vidas. Amém, igreja? Vocês também que nos assistem, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo de número 31, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Amém. Só até aqui. Senhor, nós louvamos, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado pelo deitar, poder levantar mais um dia, poder estar mais um domingo na tua presença, render louvores a ti, porque reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que sem ti nada somos e nada podemos te fazer, meu Pai. Fala conosco nesta manhã, uma porção da tua palavra ela foi lida, que teu Espírito Santo que se faz presente no nosso meio, meu Pai, trabalha no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus. Queremos sermos renovados, restaurados por ti, meu Pai. Por isso, fale conosco nesta manhã, meu Pai. Queremos sair da tua casa edificados, fortalecidos, aprendendo mais um pouco de ti, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome, Senhor. Usa-me, Senhor, pela tua infinita misericórdia, meu Pai. Que cada vez mais eu diminua, para que o Senhor cresça neste lugar, nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos assim e te agradecemos, Senhor. Amém. Podeis assentar, querido? Dentro do tema de renovo, nós podemos acrescentar mais um item, mais um ingrediente. Nós sabemos que, como foi falado aí, algumas ministrações que os irmãos já fizeram, lá em Romanos 12, 2, tem que haver a transformação pela renovação da nossa mente. Então tem que haver uma transformação, querido. Um outro ponto de renovo, o ingrediente também que nós podemos acrescentar aí, é o avivamento. O avivamento, tem que haver também um avivamento no meio do povo de Deus. A presença do Espírito Santo, ele tem que ser notório. A igreja ela não caminha, ela não vive se não tiver a presença do Espírito Santo. Então o tema dessa mensagem é o avivamento que precisamos hoje. O derramamento do Espírito Santo é um dos mais profundos e genuínos anseios do cristão, sincero e biblicamente embasado, que não se conforma com uma vida cristã medíocre. Todo crente fiel, qualquer cristão que se interessa pelo crescimento do reino de Deus aqui na terra, deseja o avivamento, prega o avivamento, ora incessantemente pelo avivamento. Então, o avivamento é uma promessa segura de Deus. Avivamento é uma necessidade da igreja. O avivamento precisa ser buscado ansiosamente pela igreja. Precisamos a cada dia, queridos, sermos renovados, transformados, restaurados, avivados. Temos que sair do comodismo.
O Senhor lhe faz nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Então o renovo ele é necessário na vida da igreja. E o segredo do crescimento da igreja é a oração. Oração é a arma de todas as coisas. Oração é a chave da vitória, do sucesso. Uma igreja que não ora, ela vai ficar estagnada, ela vai ficar parada. Em vez de crescer, cada vez mais ela vai diminuir. Então há necessidade da oração. A oração nós sabemos que é aquilo que move o coração de Deus. E o que é avivamento? Avivamento é um ato ou efeito de avivar, se tornar mais vivo, mais nítido, mais intenso, mais ativo, mais visível. E avivamento, existem alguns pontos aqui importantes que nós como igreja precisamos saber. Condições importantes para um avivamento genuíno. Desejo. Tem que haver um desejo por parte da igreja, querido. Não haverá avivamento sem que os que estão empenhados em buscá-lo o desejem profundamente. Jeremias 29, 13, o que nos diz a palavra do Senhor? Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que haver uma busca. E esse desejo tem que estar continuamente no nosso coração, no coração da igreja, querido. Você tem que querer, você tem que buscar. Se você buscar a Deus, Ele vai se revelar. Se você orar a Deus, Ele vai te responder. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. Então o Senhor ele vai se revelar a nós, vai nos responder. Então, o avivamento somente poderá tornar-se realidade se houver vontade de participar de um despertamento espiritual. Como sabemos se uma pessoa tem vontade? Por meio de suas atitudes. Primeiro ponto é a obediência. Todo avivamento tem de passar pelo caminho da obediência. Se os discípulos não tivessem obedecido às ordens de Jesus de ficar em Jerusalém, isso está lá em Lucas 24, 49, não receberiam o batismo no Espírito Santo. A palavra nos diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Houve uma obediência ali, os discípulos simplesmente poderiam falar: não vamos ficar em Jerusalém, não. Nosso mestre morreu, já foi embora, nós temos, cada um vai para a sua casa, cada um vai para os seus afazeres, não. Mas eles obedeceram, foram obedientes à ordem do Senhor. Então, um ponto importante para nós, querido: obediência. Obedeça ao Senhor. Muitos aí têm se tornado rebeldes ao Senhor, não têm dado ouvido. E nós sabemos que uma coisa que agrada o Senhor é a obediência. É a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Um outro ponto: autenticidade. A imitação ao desleixo não leva ao avivamento. O avivamento acontecerá como resultado da obediência a Cristo e como fruto da revelação dada pelo Senhor à igreja. A alguém ou algum grupo, o Senhor sempre utiliza métodos novos. Olha aí o novo aparecendo de novo. O Senhor sempre vai utilizar métodos novos para realizar o avivamento. Outro ponto importante é a busca. Não seremos crentes avivados se não buscarmos o avivamento. Em Atos 1,14, a palavra de Deus diz que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. As mesmas pessoas que obedeceram à ordem de Jesus em Lucas 24, 49. A perseverança, querido, é um ponto importante. Atitudes de quem tem o avivamento do Espírito: promove a paz. O crente avivado tem comunhão com os demais irmãos, exerce o ministério da reconciliação. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro que um dos pontos, logo assim que o pastor Leandro chegou na igreja, foi fazer a reconciliação, querido. A igreja ela tem que ser unida, não dividida.
Não pode existir no meio do povo de Deus, o irmão não fala com a irmã, não fala com fulano de tal, com Beltrano. Não pode existir isso no meio de Deus. Deus não vai operar numa igreja dividida. Deus não vai operar numa igreja que tem pecado. Lá no livro de 2 Crônicas 7,14, o que Deus vai falar para nós? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, eu ouvirei, sararei, perdoarei os seus pecados. A igreja tem que orar a Deus, querido, para que o pecado seja retirado do meio do povo de Deus, do arraial do Senhor. Nós podemos buscar lá no Antigo Testamento, quando o povo estava em pecado, quando o povo estava em desobediência, o povo perecia, o povo ia para uma peleja e perdia. Então, Paulo vai nos falar, promove a paz, 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Coopera na igreja, é ajudar sem a pretensão de ser o primeiro, sem tapinha nas costas, sem reconhecimento. Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Olha o que Paulo diz, mas principalmente aos da família da fé. Faça por amor, querido. Não faça visando nenhum interesse, não. Faça por amor. O Senhor, Ele se doou por nós em amor. Aceita o outro. Temos de aprender a aceitar o nosso irmão do jeito que ele é. Muitas vezes queremos que as pessoas estejam enquadradas dentro do nosso padrão. Você já olhou para a sua mão? Olha como o Senhor nos fez aqui, ó. Os dedos são todos iguais? Não. Não é isso? Tem um menor, tem um aqui magrinho, pequenininho, magrinho, tem um maior. Então nós temos que aceitar o nosso irmão como ele é, como Deus o fez, querido. Nós não podemos querer que o irmão esteja dentro do nosso padrão, não. Temos de aprender a aceitar o nosso irmão do jeito que ele é. Muitas vezes queremos que as pessoas estejam enquadradas dentro do nosso padrão. Não. Vamos aceitar nosso irmão do jeito que ele é, como Deus fez. A primeira epístola de João 2, versículo 11, nos diz assim: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, querido. Como é que nós podemos falar que eu amo a Deus, se você não ama o teu próximo, seu irmão? Jesus nos deixou como ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, querido. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele ama todos em igualdade. Quem faz a discriminação, a acepção é esse mundo perverso, esse mundo cruel. Mas para Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. 4 elementos essenciais para se alcançar o avivamento. O primeiro, unanimidade. Não acontecerá avivamento se não houver busca. Os crentes somente poderão alcançar o genuíno avivamento se perseverarem unanimemente em oração e súplicas. Se quisermos um avivamento, devemos unir-nos em um mesmo objetivo e propósito, como fez a igreja primitiva. Então, querido, se nós queremos chegar em algum lugar, nós temos que ter o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Não adianta um remar para Niterói, o outro remar para São Gonçalo. Todos nós temos que remar para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Com um só objetivo, um só ideal. Qual é o objetivo ideal? É
servir ao reino de Deus, ganhar almas para o Senhor, querido. Esse é o objetivo, esse é o nosso ideal. O outro ponto importante que eu falei, que é a chave do sucesso, a chave da vitória, é a oração. É dobrar os joelhos, inclinar o rosto e clamar a Deus. Quando alguém no Velho Testamento buscava uma resposta de Deus, rasgava suas vestes, vestia-se de pano de saco e jogava cinza sobre a cabeça. Para nós cristãos, isso é símbolo de humilhação e quebrantamento. Nós temos que, a palavra de Deus diz que aquele que se humilha, o Senhor ele exalta. E nós como igreja, temos que aprender a nos humilharmos e nos quebrantarmos diante do Senhor. Quando nós como igreja assim o fizermos, nós vamos ver, o Senhor vai nos exaltar. O Senhor vai honrar, querido. Porque o Senhor, ele não despreza uma oração. A palavra de Deus diz que um coração contrito, compungido e contrito não desprezará o Senhor. Então se humilha mesmo diante do Senhor. Se humilha. Se quebranta diante do Senhor. A gente tem exemplo na palavra de pessoas que se humilharam, se quebrantaram diante do Senhor. E o Senhor abençoou, o Senhor entrou com a provisão, o Senhor entrou com a resposta. Um outro ponto importante, querido, é a perseverança. Se não houver perseverança, não adianta. Muitos aí até começam, mas não perseveram. E acabam ficando pelo meio do caminho. Tem que haver uma perseverança, querido. O Senhor Jesus nos deixou como exemplo. Aquele que perseverar até o final, alcançará a coroa da vitória. Então não desista, meu irmão e minha irmã. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas Deus sabe. Com certeza, se você tem se humilhado, se você tem se quebrantado, Deus ele vai te exaltar. Deus ele vai te exaltar, querido. A palavra de Deus nos diz: quem busca o avivamento deve persistir nesta busca. Começar qualquer coisa é fácil, difícil é continuar o que se começou. Paulo, quando escreve lá a carta à igreja de Colosso, lá aos Colossenses 4:2, ele diz assim, perseverai na oração com ações de graça. Persevera, meu irmão. Não desista. Um outro ponto importante é a mudança. Quando oramos, como os irmãos da igreja primitiva, algo de extraordinário acontece. Mover é deslocar, é fazer alguém sair do lugar onde está. Como nós lemos, Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando a igreja se une em oração, querido, algo sobrenatural vai acontecer, como aconteceu com nossos irmãos da igreja primitiva. Eles não se intimidaram com as autoridades religiosas na época. Aqueles homens, a palavra de Deus diz, quando Pedro e João eles tinham por hábito ir ao templo orar. E a palavra de Deus diz que quando eles chegaram ao templo, lá na escadaria lá do templo chamado Formosa, existia um coxo. E aquele coxo sempre estava ali pedindo esmola. E aí chega para Pedro e João e fala, me dê uma esmola. E aí Pedro olha para ele e fala, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eram homens comuns, querido, como nós. Homens que foram chamados
pelo Senhor Jesus para compor o ministério. Foram homens que aceitaram o desafio, o chamado. Homens que não se intimidaram. A gente vai ver Pedro falar, ó, e eles falaram, nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. E aí Pedro falou, olha, convém obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles não cansaram, não cessaram de falar no nome de Jesus. Por isso que cada vez mais, quando a igreja primitiva, quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, querido. Eu falei aqui na quinta-feira, nós temos que pedir a Deus que as igrejas atuais sejam como a igreja primitiva, querido. Que tinham tudo em comum, não se apegava a bens, estavam constantemente em comunhão, no partir do pão, com singeleza de coração, de casa em casa. Isso que nós temos que pedir ao Senhor. A igreja genuína, a igreja verdadeira, a igreja de Atos dos Apóstolos, querido. Muitos aí têm se deixado levar, muitos aí têm se intimidado pela pressão, muitos aí têm deixado o Senhor para seguir as iguarias que o mundo tem oferecido, querido. Nós temos, como igreja do Senhor Jesus, perseverar, pedir ao Senhor, Senhor, faz de novo, Senhor, aviva a nossa igreja, Senhor, venha nos restaurar, Senhor, venha nos renovar, Senhor, venha nos capacitar. O avivamento com certeza vai acontecer, querido. Assim como varreu a Inglaterra na época de John Wesley, assim como aconteceu na Romênia em 1995. Eu tenho certeza que se a igreja do Senhor se posicionar, deixar o pecado de lado, o Senhor ele vai fazer algo novo aqui neste lugar, no nosso meio. Para isso nós temos que tomar uma posição como igreja, querido. Como servos e servas do Senhor. Nós temos que tomar uma posição. E para que nós possamos aqui concluir, o crente avivado recebe a graça para perdoar. Graça também, amar sem ser amado. Paulo faz um comentário sobre isso, lá em 2 Coríntios 2,15. É preciso ter compaixão e ajudar os necessitados. Imitemos os nossos irmãos da Macedônia, que ajudavam os crentes mais pobres da Judéia. Está lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 3. Oremos a Deus para que a nossa igreja seja sacudida pelo vento do Espírito Santo. Somente Ele poderá derramar o verdadeiro avivamento no meio do seu povo e soprar aquele mesmo vento impetuoso do dia de Pentecoste. Todos estavam reunidos, querido. A igreja do Senhor Jesus tem que estar reunida. Aonde? No templo. Muitos às vezes têm deixado de estar no templo. Quer ficar num comodismo, quer ficar na sua casa, numa poltrona, diante de uma televisão. Eu não estou aqui falando que isso é proibido, não, meu irmão. Eu não estou falando que isso é proibido, você usar uma rede social, não. Mas nós temos que priorizar as coisas de Deus. Às vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não vão nos edificar em nada. Poderíamos estar na casa de Deus, em unidade, em comunhão, buscando a face do Senhor, clamando ao Senhor. E muitas vezes nós não fazemos, querido. Às vezes a gente sempre vai colocar empecilho, desculpa, está frio, eu prefiro ficar em casa, debaixo do cobertor. Você, durante o frio, durante o verão, chovendo ou não, você não tem que sair para granjear o seu pão. Você não fica em casa porque está frio. Hoje eu não vou trabalhar não porque está frio e está chovendo. O que vai acontecer? Você vai ser dispensado, meu irmão. É responsabilidade. E essa mesma responsabilidade nós temos que ter como igreja.
Hoje é dia de culto. Eu vou lá na minha igreja porque eu sei que ali eu vou ter encontro com o Senhor. Eu vou na minha igreja porque eu sei que eu vou sair dali edificado, eu vou sair dali avivado, eu vou sair dali restaurado, eu vou sair dali fortalecido para poder caminhar e atuar nesse mundo perverso. É isso que nós como igreja temos que fazer, querido. Eu vou na igreja porque eu vou orar ali com meu irmão, vou fortalecer o meu irmão e também vou ser fortalecido. Isso que nós como igreja temos que fazer, querido. E a gente tem visto as igrejas vazia. Uma vez eu vi uma ministração de um pastor, que ele foi uma excursão à Coreia do Sul. Nós sabemos que teve um grande avivamento na Coreia do Sul. E quando foi por volta de 4:30 da manhã, ele saiu lá em comitiva com as pessoas, ia ao templo. E ele falou que era um alvoroço. Era muita gente na rua, assim, tipo na Central do Brasil, quando chega o trem. Quem já viu? É muita gente descendo do trem. Cada um vai lá pegar seu ônibus, seu metrô, fica ali pelo centro, é uma correria. Ele falou que era correria. Falou, mas 4:30 da manhã, para onde esse pessoal está indo? Todo mundo está indo para o templo, para orar, para buscar o Senhor. Ele falou, quando chegou lá no templo, não tinha mais lugar, querido. Não tinha mais lugar. As pessoas priorizam Deus. O presidente da Coreia ligou para o pastor lá, e a secretária falou, olha, no momento não vai poder atender o senhor não. Minha senhora, você sabe quem está falando? Sim, senhor, é o presidente da República. Mas ele falou que agora não pode atender o senhor não. E depois o presidente ligou para o pastor lá e falou, rapaz, eu liguei aí, você não me deu nem confiança. Ele falou, estava falando com uma pessoa mais importante do que o senhor. Estava orando ao Deus Todo-Poderoso. Primeiro Ele, depois o Senhor. Nós temos que aprender, querido, a priorizar as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus na sua vida. Não, minha prioridade é meu filho. Minha prioridade é minha família. Enquanto nós pensarmos assim, querido, a gente não vai ver o novo acontecer na nossa vida. Priorize a Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Depois as demais coisas. E essa igreja, querido, essa igreja na Coreia tem mais ou menos 700 mil membros. E o pastor dessa igreja disponibiliza 30% do seu tempo para a igreja. Os outros 70% é para Deus. 30% é para os negócios. Os outros 70% é para Deus. É para Deus. E essa igreja cada vez mais está crescendo. Sabe por quê? Porque prioriza Deus. Então a chave, querido, a chave do sucesso para um avivamento, para um renovo, para um derramar do Espírito Santo aqui na nossa igreja, neste lugar. Eu creio que Deus é poderoso para mudar a história da nossa igreja. Eu creio. Eu creio, querido. Deus não está preocupado com, às vezes, nem quantidade, não. Deus, ele faz como ele quer, mas ele quer uma igreja de qualidade, de compromisso, de responsabilidade. Ah, se der eu vou, pastor, estou na escala, ó, não vai dar para mim não, bota outra aí. Ih, não dá, eu tenho... Deus quer pessoas comprometidas, querido. Comprometida. Ah, se der eu vou. Não, então desiste. Deus, quando fala para Gideão, olha, de 22 mil, Deus separou, só ficaram 300. Só ficaram 300 de 22 mil homens. Deus, ele está preocupado com qualidade. Tem muita igreja cheia aí que só vai lá para receber, não se envolve, não participa, só vai para receber. Durante a semana tem uma vida como outro qualquer aí. Não lê a palavra, não ora, não busca, mas domingo bota a Bíblia debaixo do braço, eu vou para a igreja. Não é isso que Deus quer não, meu irmão. Deus quer uma igreja comprometida com o teu reino.
Eu e você temos que querer isso, ansiar por isso, buscar constantemente Deus, priorizar o reino de Deus, ter compromisso. Só assim Deus vai fazer uma mudança no nosso meio, no nosso país. Nós, como igreja, também temos essa responsabilidade. Orar pela nossa nação. A palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Às vezes as pessoas ficam aí jogando pedra nos políticos. Ora pela vida deles, querido. Não fica criticando. A palavra de Deus diz que a autoridade foi constituída por Deus. Nós, como igreja, nós temos que orar por esses homens, para que Deus venha transformar o coração deles, venha tirar a corrupção, venha tirar a maldade, venha tirar a ganância. Nós, como igreja, temos que fazer isso. Esse é o papel da igreja. Não é ser igual a eles, não é se sentar na roda de escarnecedores. A, B, C, D não presta. Não, nós não temos esse direito. Só Deus é o juiz, só um dia eles vão ter que prestar conta a Deus, querido. Nós temos que fazer diferente como igreja. Vamos orar. Vamos pedir que Deus venha ser o Deus da nossa nação. Recentemente aí eu estava vendo uma matéria falando a respeito do crescimento. O povo cristão está crescendo, os evangélicos estão crescendo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Uma estatística tem comprovado que a igreja católica tem perdido, tem caído. E os evangélicos têm subido. Eu creio que Deus, se a gente orar, clamar, Deus ele vai ser o Deus da nossa nação. Vidas vão se render aos pés do Senhor. O nosso país é uma nação tão, querido, tão imensa, tão abençoada por Deus. Mas é um país afundado em corrupção. As pessoas só querem se dar bem. Nós temos que orar. Se nós orarmos, Deus tem como mudar essa situação, querido. Então, meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra. Tudo aquilo que foi falado aqui. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Se você se sente assim, desanimado. Irmão João, realmente eu tenho andado frio. Eu tenho andado desanimado, não tenho tido ânimo de ir na casa do Senhor. Não tenho tido ânimo de ler a palavra, de orar, de buscar. Peça ao Senhor esse avivamento, esse renovo, essa restauração na sua vida. Se coloca diante do Senhor, meu irmão e minha irmã. Não se deixe levar pelas circunstâncias. A palavra de Deus diz: lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades. Ele é aquele que tem cuidado de nós, querido. Basta somente a gente lançar diante dele nossas ansiedades, nossas aflições, nossas angústias. O Senhor é aquele que cuida de nós. Que o Espírito Santo continue a falar e ministrar nossos corações. Tome posse dessa palavra, querido. Não deixe o inimigo te abater, te desanimar. Não deixe o inimigo te paralisar. Muitos aí têm sido paralisados. Não deixe. Persevere. A sua vitória vai chegar. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então não desista, meu irmão e minha irmã. Nós possamos estarmos firmes na caminhada como igreja. Eu creio que o Senhor tem falado poderosamente aqui. Cada um que vem aqui na frente, o Senhor ele usa de uma forma diferente. Ele acrescenta algo diferente na nossa vida. E nós como igreja temos que tomar posse disso, querido. Os dias são maus, os dias estão difíceis. A gente tem visto aí sinais da volta de Jesus. Jesus está bem próximo. Tem muitos aí que falam, já até... Eu acho que o Senhor Jesus nem mais vai voltar. Muitos aí têm pensado assim, querido. Mas nós, como igreja que conhecemos a palavra, tomamos posse da promessa de Deus. Que Ele falou que um dia seu Filho vai voltar para buscar a sua igreja. E como Ele vai nos encontrar, querido? Será que Ele vai encontrar fé ainda aqui na terra? Será que Ele vai nos encontrar assim, como aquelas prudentes, que não deixaram faltar óleo na sua lamparina, azeite na sua lamparina? Ou vai nos encontrar como as nécias, que não se preocuparam, não vigiaram, e aí o azeite da sua lamparina acabou, o fogo apagou, querido. Que nós venhamos a pedir a Deus, Senhor, não deixe a chama do Teu Santo Espírito que habita em nós se apagar. Mas nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte, querido.
Aquilo que nos cabe, nós temos que fazer. E Deus vai fazer a parte dele. Então, meu irmão, fique com essa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração no decorrer deste dia, no decorrer da semana. Não despreze tudo aquilo que foi falado aqui. Guarda no seu coração, medita. Ah, Senhor, eu quero essa transformação. Senhor, eu quero esse renovo. Eu quero ser restaurado, eu quero ser avivado. Senhor, que essa chama do teu Santo Espírito nunca saia de dentro de mim. Tome posse dessa palavra, igreja. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Amém?